Na parte seguinte, o nosso título é O Deus que anseia estar conosco. E aí nós vemos que apesar de todos os problemas que eles tiveram, Deus queria continuar com o ser humano, ele não queria ficar longe do ser humano. Quando você lê, por exemplo, em Gênesis 17, verso 7, 26, verso 3, 28, verso 15, você vê Deus querendo estar com o homem, junto com o homem, né? E Deus começa a intervir nas coisas do ser humano. Logo depois do dilúvio, o povo construiu ali uma torre de Babel, e Deus teve que intervir. A maldade do homem começou a crescer de novo. E aí ele confunde a língua do povo, né? E ele fala, não, preciso pegar e chamar alguém aqui, um missionário. E ele chama Abraão. Na verdade, mudou até de nome, inicialmente era Abrão. Deus mudou o nome dele para Abraão. E ele tinha um destino, o destino de Abraão era ser um canal de bênçãos. Olha, eu gostaria até de ler com vocês Gênesis 17, verso 7. Abra sua Bíblia aí. Em Gênesis 17, verso 7, Deus disse a Abraão, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Deus queria ser o Deus de Abraão. Deus queria ser o Deus da descendência de Abraão. E aí nós temos o capítulo 26, verso 3. Deus agora falando o seguinte a Isaac. Isaac era filho de Abraão. Então ele diz assim para Isaac, em 26, verso 3. Fala para ele habitar ali na terra de Canaã e diz, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Serei contigo. Ah, esse é o segredo, gente. Esse é o segredo de você se dar bem na vida. Pedir que Deus fique contigo. Porque esse foi o segredo de Isaac, o segredo de Abraão, o segredo de Noé, o segredo de Enoque, o segredo de Adão. Se Eva lá no começo tivesse estado com Deus, não deixado o seu lado, não teria todo esse problema. Mais um texto, 28, verso 15. Nós vemos agora acontecendo a mesma coisa, só que agora no lugar de quem? No filho do Isaac, Jacó. Diz assim, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Eu pego esses versos e coloco para mim. Sim, porque a Bíblia também fala para você, e Deus fala assim, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Ele está com você e vai te guardar por onde quer que você vá. É isso que Ele quer estar com você, né? E aí, dentro desse plano de redenção, a gente vê depois Moisés, né? Ali no deserto, constrói um tabernáculo. Por que construiu o tabernáculo? Porque Deus queria ficar com eles, não é? Deus, e me fareis um santuário e eu vou habitar no meio de vocês. E aí o que acontece? Ali aquelas ofertas, aqueles sacrifícios, aquele cordeirinho, tudo aquilo apontava para Jesus Cristo, que dentro do plano da redenção viria e morreria no tempo certo determinado por Deus. Em Gálatas 4 diz, vindo a plenitude do tempo, ou seja, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, Jesus veio. E Ellen White diz que nos desígnios de Deus não existe adiantamento ou tardança. Quando o relógio do tempo bateu, Jesus nasceu. Ele veio a essa terra. E a pergunta que aparece aqui, de que forma você experimenta a presença de Deus em sua vida? De que forma você percebe isso, né? E Ellen White, no livro Profetas e Reis, diz assim, o Senhor diz hoje a seus filhos, sejam fortes, trabalhem, porque eu estou com vocês.
Os cristãos sempre encontram no Senhor um forte apoio. Podemos não conhecer a forma como Ele ajuda, mas de uma coisa sabemos: o Senhor jamais abandona aqueles que nele põem a sua confiança. E aí ela diz assim: se os cristãos soubessem quantas vezes o Senhor preparou o seu caminho para que a vontade do inimigo a respeito deles não se realizasse, não andariam tropeçando e se queixando, sua fé estaria firme em Deus e nenhuma provação teria poder para os abalar. Eles o reconheceriam com sua sabedoria e eficiência, e ele poderia realizar aquilo que deseja por meio deles. Ah, Deus deseja estar com você. Permita que Deus esteja na sua casa, permita que Deus esteja no seu trabalho, permita que Deus esteja com sua família. O segredo é esse, Deus junto.